A ideia desse curso é trazer um pouco da realidade econômica para quem está chegando na escola, né? Então é isso que eu vou procurar fazer aqui, num setor específico que é chamado setor sucroenergético, recebeu esse nome, designando toda a cadeia produtiva que vai desde o produtor agrícola e seus fornecedores até o consumidor de etanol para o automóvel ou para álcool, para outros fins, né? Álcool que entra em cosméticos, álcool que a gente usa em casa, açúcar e bioeletricidade. A bioeletricidade é o nome que se designou para a geração de energia elétrica a partir de biomassa. Tá? Bom, então vamos lá. Primeiro, uma palavrinha só sobre a Única. Única é a União da Indústria de Cana-de-Açúcar. Ela é a maior organização representativa do setor, né? Nós temos mais ou menos 120 empresas associadas, respondendo aí por 60% da produção de cana-de-açúcar, de etanol e de açúcar. E a gente tem escritório em São Paulo, tem um escritório em Brasília, tem um escritório em Washington e tem um escritório em Bruxelas. Vocês já vão entender por que tanto escritório. Quando vocês pensam em escritório, não pense que é um mega escritório. Esse escritório de Washington tem uma pessoa, mais uma secretária, e Bruxelas tem outra pessoa e outra secretária. É isso, tá? O escritório. E Brasília tem 3 pessoas, ok? O centro mesmo está aqui em São Paulo, onde a gente inclusive tem economistas para fazer análises, né, desse setor sucroenergético. E o que a gente faz basicamente é representação junto a órgãos do Brasil e do exterior, por exemplo, Parlamento Europeu, por exemplo, Congresso Americano, ou Departamento Americano de Proteção ao Meio Ambiente, né, são órgãos governamentais ou privados que são de interesse para a indústria interagir. Então, por isso que a gente tem esses escritórios também. Então, tanto no Brasil quanto no exterior, a gente faz uma representação. A Única vê a sua missão como um ato de contribuir para a construção de um ambiente institucional. Então, um ambiente institucional, essa é uma palavra-chave aqui para a gente, tá? Favorável ao desenvolvimento e competitividade da indústria sucroenergética, que eu já expliquei para vocês do que se trata. O que é a construção de um ambiente institucional? Eu estou usando um conceito, ambiente institucional, que vem de uma área da teoria econômica que é chamada economia institucional e que tem alguns baluartes aí, dentre os 2 mais conhecidos do público em geral, Douglas North, que foi prêmio Nobel, e Williamson, que foi outro prêmio Nobel, né? E o Coase, que terceiro prêmio Nobel. Bem, e a ideia deles de ambiente institucional é o ambiente do conjunto de regras, né, que estão postas na economia. Podem ser regras formais, como uma lei, ou regras informais, como hábitos comerciais, práticas comerciais correntes, né, ou maneiras de interagir que vão se cristalizando por convenção social, mas que não são regras formais. Então, esse conjunto de regras formais e informais dá, vamos dizer, a base para os investimentos, o desenvolvimento e a interação de qualquer indústria, não só dessa, né? E tem se revelado, desde que essa análise econômica foi colocada de pé, tem se revelado um fator fundamental, diferenciador, inclusive entre países, né? Ambientes institucionais favoráveis a, por exemplo, desenvolvimento econômico. Qual a visão que a Única, representando os seus associados, evidentemente, tem de si própria, como é que a gente se vê? A gente vê como fornecedores, né? Fornecemos de maneira sustentável, e essa é uma outra palavra-chave, tá? De açúcar, que é um alimento, e é um alimento, se você comparar outras fontes de energia, é um alimento bastante acessível. Etanol, seja para fins carburantes, seja para outros fins. E bioeletricidade, que também é energia, eu vou dizer, limpa e renovável. Por que isso? A ideia aqui,
Primeiro, renovável, porque é um produto agrícola que você planta, colhe, então ele se renova. Segundo, a energia limpa, porque reduz em 90% emissões de gás de efeito estufa ou CO2, quando comparado, por exemplo, ao uso da gasolina nos automóveis. Então, por isso que ele é chamado aí de uma fonte de energia limpa. A bioeletricidade, como eu falei, vem da biomassa, então do bagaço e da folha da palha da cana-de-açúcar, que é queimada, faz vapor e gera energia elétrica, também a partir de uma fonte renovável e não fóssil, por exemplo, como o diesel. Então, você pode ter uma termoelétrica, a matéria-prima do funcionamento da termoelétrica é diesel, ou gás, ou carvão, ou biomassa, e aí outras fontes de energia. Tá? Então, essa visão que a gente tem desse setor e do posicionamento da Única. Então, a ideia aqui é que a gente fornece informação, o máximo possível, uma formação objetiva, tá? Sobre esse setor, combate vários mitos que vão aparecendo ao longo do tempo ou que se cristalizam e foram alterados. Então, a comunicação é uma coisa muito importante para essa indústria. Por exemplo, mitos que toda vez, principalmente quando eu saio do Brasil, eu tenho que ficar insistindo, depois vou mostrar para vocês, que a cana-de-açúcar gera desmatamento na Amazônia. Só que a gente não planta cana-de-açúcar na Amazônia. Então, para começar, uma questão de fatos. Depois eu vou voltar aqui nisso, mas algumas coisas que são muito presentes no imaginário no exterior, mas também muitas vezes no Brasil. Existe uma competição entre produzir energia ou produzir alimentos. Esse é um outro tema bastante quente lá fora. Aqui dentro menos, mas na Europa é muito forte. E questões trabalhistas e sociais. Essa é uma indústria que começou no descobrimento, praticamente no Brasil, foi a primeira atividade econômica organizada e, portanto, teve trabalho escravo e tinha senhor de engenho e faz parte, assim, de um imaginário popular até, vindo dessa época e que é muito diferente do que você tem hoje na organização dessa indústria, né? Mas, enfim, a gente tem um papel aí para cumprir, que é esclarecer, né? Além disso, a gente procura desenvolver um diálogo construtivo com partes interessadas na área política, no legislativo, na área acadêmica, com formadores de opinião, com outras indústrias, com ONGs. Por exemplo, nós fazemos parte, a Única faz parte de uma organização que se chama Coalizão Clima, Agricultura, Florestas, né? É uma coalizão de ONGs, setor produtivo, de vários segmentos da sociedade que tem como objetivo implementação de políticas e de estratégias privadas na área ambiental. E também a gente faz aí um monitoramento de legislação que toca de alguma maneira biocombustível, açúcar, bioeletricidade, e desenvolve uma promoção de imagem do etanol brasileiro. Então, basicamente, como vocês estão vendo, é uma atividade de levantar informação técnica, melhorar o nível do debate e esclarecer o que essa indústria tem e levar, claro, insumos da sociedade e de outras organizações para dentro da Única e para os seus associados, né? Então, uma via de mão dupla. Bom, como é que é a fotografia aqui do setor sucroenergético? Hoje a gente tem 379 unidades produtoras. Quando eu digo unidades produtoras, são 379 usinas de cana-de-açúcar. Não são empresas, são usinas. Uma empresa pode ter várias usinas, tá? Então, 379 unidades produtoras. Tem um PIB dessa cadeia produtiva de 43 bilhões de dólares, mais ou menos 2% do PIB brasileiro, gera quase 1 milhão de empregos, segundo a RAIS. Tá? Essa é a fonte desses 935 mil empregos formais diretos no setor produtivo. Tem ainda 70 mil fornecedores independentes de cana-de-açúcar.
A maior parte desses fornecedores independentes estão no Nordeste. Em São Paulo, a gente tem mais ou menos entre 14 e 20 mil fornecedores independentes das usinas, né? 8,5 bilhões é a geração de divisas que ocorreu em 2015 e 2016. E vocês vão ver que a gente sempre vai falar 15 e 16, 14 e 15, porque o ano da cana-de-açúcar é um ano que vai de abril a março. No orçamento da Única também, de abril a março. Então esse é o nosso ano safra. Tá? Na matriz de energética, a gente é a segunda fonte depois do petróleo, tá? É maior inclusive do que a hidrelétrica. A gente tem 16% dessa matriz. E desde 75, quando teve o primeiro plano do álcool de etanol, quer dizer, na época era chamado álcool, né? Mas álcool carburante, há algumas organizações trabalharam em cima desse funcionamento e estimaram aí uma redução de 600 milhões de toneladas de emissão de CO2 quando você conta desde o começo do plano do álcool, né? Então, números gerais do setor: 30 bilhões de litros de etanol, seja entre anidro, aquele que mistura com a gasolina, que é 27% da gasolina C é formada de etanol anidro, e também o etanol hidratado, uns 17 bilhões mais ou menos, dentro desses 30 bilhões, desses 28 bilhões, de etanol hidratado, que é isso que a gente pode pôr direto no automóvel flex, tá? 15 milhões de megawatts-hora de energia elétrica, que representa 3,3% do consumo total de energia elétrica. Então, quando eu falo de energia, por exemplo, aqui, eu estou falando de energia geral, elétrica e combustível líquido para mover o setor de transporte. E 35 milhões de toneladas de açúcar. A gente é o primeiro produtor de açúcar do mundo, o primeiro exportador. A gente tem 45, mais ou menos entre 40% e 45% das exportações mundiais de açúcar, tá? Bom, matriz energética. A matriz energética brasileira é a matriz mais verde, vamos dizer assim, no mundo. A gente, como eu falei para vocês, nós temos aí 41% da nossa matriz é de energia renovável. 59% vem de petróleo, de fósseis. Okay? No mundo, essa proporção é de 13% para renováveis, chamadas energias limpas, 87% para o petróleo, e países da OECD é de 8% versus 91%. Então, se a gente pensar matriz renovável redutora de emissões, 41% da matriz brasileira é considerada verde, né? Produtos da cana, como eu falei, 16%, a hidráulica 12,5%, que vem das hidrelétricas, lenha e carvão vegetal 8,3% e outras fontes renováveis 4,2%. Tá? Então é uma matriz já bem limpa. Vou mostrar um pouco para vocês é bom a gente visualizar o que sai da onde, que tipo de produtos a gente está tratando. Então, da cana-de-açúcar é retirado o colmo, né? E palha, que a gente chama pontas e folhas, que a gente chama de palha. Okay? Do colmo vai sair o caldo de cana, que todo mundo conhece, e é esse mesmo que na usina vai virar álcool, vai virar açúcar. E então eu vou produzir o etanol e vou produzir o açúcar desse caldo de cana. Do bagaço, quer dizer, depois que você esmagou a cana e sai aquele bagaço que vocês veem no carrinho de caldo de cana, esse bagaço é chamada biomassa. E o que eu posso fazer com esse bagaço? Junto com palha e ponta, eu posso fazer bioeletricidade. Então eu vou queimar esse bagaço e vou gerar eletricidade para funcionamento da própria usina e para exportar energia elétrica para a rede de energia de todos nós. Todas as 379 unidades de cana-de-açúcar são autossuficientes em geração de energia. Então, elas não tiram energia da rede. Okay?
mas 40% delas injeta energia na rede. Okay? Desse etanol aqui que nós estamos mencionando, eu posso produzir outros produtos como bioplástico, para fazer garrafinha de PET, coisas dessa natureza, e os biohidrocarbonetos como diesel de cana. Tá? Tem alguns caminhões que rodam a diesel de cana já hoje, da Scania, ainda em teste. Na verdade, o teste técnico está funcionando muito bem, a equação econômica que é ainda complicada, né? Ele é caro.